Então, essa peça, ela mostra a estrutura básica, a anatomia básica da medula espinhal. Então, o primeiro ponto, nós temos que olhar para essa imagem e saber posicionar. Como que eu consigo identificar qual é a região anterior e posterior dessa medula? Bom, a região anterior da medula tem essa linha que acaba delimitando, separando o lado esquerdo do lado direito. Essa linha aqui eu chamo de fissura mediana anterior. Se eu rebater e enxergar posteriormente, eu também tenho uma delimitação, mas ela é menos proeminente, menos delimitada. Então aqui eu chamo de sulco mediano posterior. Lembre, fissura divide, o sulco ele só delimita, tá? Então, fissura mediana anterior, sulco mediano posterior. Eu ainda tenho outros dois sulcos, que talvez não apareça tão claramente. Eu tenho o sulco anterolateral e o sulco posterolateral. Esses sulcos ajudam a gente a dividir a região de funículos. Então, entre o sulco posterolateral e anterolateral, eu tenho essa região aqui, ó, de funículo lateral, tá? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Funículos laterais, funículo posterior e funículo anterior. Entender esses funículos vai ser importante quando a gente falar das vias sensoriais e motoras. Se vocês separarem, todas essas estruturas que a gente está comentando até agora são substâncias brancas. Então, retomando na aula de anatomia do neurônio, eu tenho que entender que essa região aqui é região axonal, então eu tenho transporte de informações. A região de interpretação dessas informações fica na região de H medular, que é central no nível da medula. Então, aqui eu tenho a substância cinzenta, tá? E esse H medular, eu ainda posso subdividi-lo em corno anterior, corno posterior, e dependendo da altura da vértebra, ainda aparece um pequeno corno aqui lateral, tá bom? Então, como que funciona uma organização funcional dessa medula? Na medula, ela vai ser, na verdade, a raiz nervosa para formar os nervos periféricos. Esses nervos periféricos têm a característica de serem nervos mistos. O que eu quero dizer com nervos mistos? Ele possui neurônios sensitivos e neurônios motores. Mas para manter uma organização, esses neurônios se distribuem e entram ou saem da medula de maneira sistemática. Então vamos pensar no neurônio sensorial primeiro? Então eu tenho um neuroreceptor, tá? Na região da pele aqui, por exemplo. Ele vai sentir variação de temperatura, de pressão, depende da característica desse receptor. Isso vai gerar uma despolarização do neurônio sensorial, que eu posso chamar também de neurônio aferente. Esse neurônio, ele tem uma característica de ter um gânglio aqui, ó, externo, por isso que existe essa dilatação, tá, da região posterior. E o neurônio sensorial, ele sempre vai entrar pela região de corno posterior. Tá bom? Então aqui, neurônio aferente sensorial, ele entra na medula pela região posterior. Em verde eu tenho a representação de um interneurônio. Interneurônio quer dizer que ele conecta outros dois, tá bom? Então aqui eu tenho um interneurônio associativo, ele pode ter um caráter tanto excitatório quanto inibitório, depende. E aqui, agora anteriormente, eu tenho aí um neurônio motor, ou também eferente de efetor. Então, ele vai levar uma resposta que sai da medula ou vem da região cortical em direção principalmente a um músculo ou uma glândula. Então, se a via aferente entra pela região posterior, a via eferente ou motora precisa sair pela região de corpo anterior dessa medula. Tá? Então, aqui eu tenho a raiz nervosa anterior. Depois disso, os dois se encontram, né, formando aqui um nervo periférico. E aí, pensando na via efetora ou motora, ela vai se direcionar para a região do tecido específico, seja um músculo, uma glândula ou afim. Tá? Então, aqui o que precisa ficar claro? Via aferente sensorial, ela utiliza a região posterior da medula. Tá? Então, é a raiz nervosa posterior, tendo ainda o gânglio. Já o neurônio motor ou eferente, ele sai pela região da raiz nervosa anterior, tá bom? Então, aqui nós temos a mesma estrutura, mas localizada, né, in situ. Então, o que de mais eu tenho aqui? Principalmente a região vertebral, tá? Então, eu tenho uma vértebra aqui, onde eu posso identificar o corpo vertebral,
face articular superior, processo espinhoso, parte aqui, ó, do processo transverso, tá bom? Então, eu tenho a medula da mesma forma, onde eu vou fazer essa identificação. Caso seja uma imagem como essa, fica ainda mais fácil identificar o que é anterior, o que é posterior, porque dada a presença da vértebra, eu sei que o corpo vertebral, ele é anterior em relação ao processo espinhoso, tanto que o processo espinhoso é o que a gente consegue palpar quando passa a mão nas costas, tá bom? Então, recapitularizando, nessa medula, eu tenho aqui, ó, fissura mediana anterior, sulco mediano posterior, região dos funículos posterior, anterior e laterais. Todas substância branca. Tenho ainda uma região média, o H medular com corno posterior, corno anterior. Da região de corno posterior, eu tenho a raiz nervosa posterior, que são fibras sensoriais, e do corno anterior, eu tenho a raiz nervosa anterior, que agora são fibras motoras ou eferentes. Todas elas vão se unir formando o nervo periférico.